Agora uma pergunta do tipo bola de cristal. Quando é que a gente vai sair de casa? Quando é que termina o isolamento social? E se isso for impossível de prever, vou tentar melhorar a questão. Do ponto de vista epidemiológico, como infectologista, o que seria o ideal para ser feito? Qual seria um cronograma a ser seguido que fosse interessante do ponto de vista da contenção da doença e da minimização dos danos que ela causa? Então, essa questão, né, do retorno, né, das coisas, de fato, não tem bola de cristal. Né? É impossível da gente dizer, não, é dia tal, dia tal. O que a gente precisa é ter pelo menos um cenário de tempo que seja mais confiável. Né? Então, é uma coisa que, por exemplo, se eu puder esperar um mês, é melhor do que se eu fizer em 15 dias. Se eu puder esperar 2 meses, é melhor do que se eu fizer em um mês. Ou seja, quanto mais tempo eu puder esperar, melhor. Só que aí eu tenho uma questão que é absolutamente pertinente, que é a questão econômica. Eu não posso dissociar uma coisa da outra. Eu não posso dissociar a ideia de que só a epidemiologia é importante e que também só a economia é importante. Agora, fazer esse imbricamento é que é mais complicado, porque não tem uma receita de bolo. Ninguém sabe, o mundo não sabe e está aprendendo de acordo com os tempos e de acordo com a evolução em cada país. Então, eu acredito que a partir do momento que eu tiver um cenário de um mês, isso vai se dar, a gente começou um isolamento efetivo 20, 21 de março, isso vai se dar lá por 20, 21 de maio, final de maio, desculpa, 20, 21 de abril, final de abril, eu já vou conseguir ter um cenário mais fidedigno, né, do país e dos seus estados, porque cada lugar vai ter uma particularidade. A doença começou primeiro em São Paulo e depois ela vai se espalhar em outros locais. Ou seja, nós teremos locais no Brasil com status diferentes de infecção acontecendo ao mesmo tempo, que é uma característica de um país continental como o nosso, né, pelo tamanho. Então é possível que em uma projeção mais otimista, a gente já consiga, a partir de maio, traçar cenários individuais, ou seja, locais, ou seja, o cenário que vale, vou dar um exemplo aqui para São Paulo, onde eu estou, não vai valer para a nossa cidade, para Sorocaba. Então, eu não posso, né, fazer o cenário igual, mesmo dentro do próprio estado. Em estados diferentes, então, menos ainda. Mas aí é possível que cada gestor de saúde, de economia, de governo, né, esfera de governo junto com a parte científica e técnica, consiga elaborar estratégias para gradativamente fazer o retorno das atividades, né, que naturalmente não vão acontecer de uma vez e nem livre. A gente vai ter que manter as medidas de precaução básicas de um distanciamento mínimo e, sobretudo, lavagem de mãos, que eu costumo dizer, né, para os residentes lá no hospital, lavar as mãos como se não houvesse amanhã. Né? Teremos amanhã, mas temos que lavar a mão sem dúvida nenhuma. Então o senhor está me dizendo que a vida só vai voltar ao normal, se é que a gente vai voltar a algum tipo de normal, será que o normal é desejável que se volte? Mas o meu ponto, a gente só vai voltar a sair de casa, se relacionar, como a gente tinha contato com as pessoas, e aí vai, uma vez que se desenvolva uma vacina, ou que já haja um contágio na casa aí dos seus 50, 70%, é isso? Então, Duda, sobre a questão, né, do isolamento, né, é assim, para você controlar uma doença respiratória aguda de transmissão rápida, você só tem duas maneiras. Ou você tem vacina, ou você afasta as pessoas para que elas não transmitam uma a outra. Como não temos vacina para o coronavírus ainda, né, existem vacinas de coronavírus veterinária, porque é um vírus que infecta animais, né, cachorro, gato, boi, porco, só que elas não têm uso humano. Como não temos vacina, temos que fazer o distanciamento social. Não tem jeito, não tem jeito. E a vida, né, ela só deve ser retornar ao normal quando a gente puder ter um controle da doença. Quando seria isso? Epidemiologicamente falando, quando eu tenho o que a gente chama de imunização de rebanho ou imunização passiva, que é pessoas que tiveram a doença, se curaram da doença, a imensa maioria das pessoas será assim, e elas vão fazer anticorpos, ou seja, elas serão barreiras, muralhas contra a disseminação do vírus e a transmissão entre as pessoas. Matematicamente falando, o número é em torno de 70% das pessoas imunizadas
protegidas, eu consigo dar conta de proteger os outros 30% porque eu tenho uma concentração viral menor. O ideal, se você fosse o cenário ideal, era você testar todo mundo, mas num país com 250 milhões de habitantes que nem o Brasil, isso é inviável, não tem nem kit para isso, ainda mais com o planeta inteiro querendo kits e consumos de testagem. Porém, se eu conseguir fazer por amostragem, tipo pesquisa, Datafolha, Ibope, seja qual for a fonte, que faz uma amostragem e projeta aquilo dentro de um cenário de probabilidades, intervalo de confiança e tal. Se eu conseguir uma testagem por amostragem da população nacional, e isso é uma mitigação epidemiológica, é uma ideia epidemiológica, você pode projetar um cenário de pessoas contaminadas e prováveis contaminados não testados e já permitir uma melhor saída do isolamento total. Porque quanto mais gente testada eu tiver, mais fidedigno é o cenário da epidemia naquele meu local, né? Não acho que dá para extrapolar para o país inteiro, como eu falei, mas eu acredito que a gente consiga fazer por amostragem e, a partir dessa amostragem, fazer uma projeção nacional em torno de como que a gente deva estar com a epidemia aqui no país. E aí seria uma alternativa muito interessante para a gente começar a pensar em dar fim, né, ao isolamento da forma que estamos e começar uma nova fase no combate do coronavírus. Fernando Proença, infectologista, muitíssimo obrigado, não só pela amizade, mas pela presteza de trazer essas informações, pela disposição de conversar conosco. Um grande abraço, Fernando. Pô, Duda, eu que agradeço, né? Nesses nossos, 35 anos aí de amizade, convivência, né? Desde a pré-escola e um distanciamento nas faculdades, mas a gente sempre se encontrando quando dá. Então é um prazer falar com você, é um prazer revê-lo, mesmo que no vídeo, e um prazer também poder falar um pouco aí das coisas que eu gosto e tentar ajudar e tirar as dúvidas das pessoas. Eu estou sempre à disposição. Tá? Um grande abraço para você, fica bem, a gente se encontra. Tchau, tchau.